Olá, olá! Sejam bem-vindos à nossa terceira live sobre o Lendo com a Carol do livro Educação Nutricional, certo? Da Denise Giacomo da Mota e da Maria Cristina Feiberburg. Eu tô fazendo uma série de lives onde eu tô fazendo uma leitura para vocês dos principais pontos que as autoras descrevem nesse livro e colocando as minhas impressões, percepções, insights e histórias que têm correlação com o que elas estão dizendo no livro, tá bom? Eu já li a introdução, já li o início do capítulo 2, que fala sobre o comportamento alimentar e a relação do comportamento alimentar com a sua composição cognitiva. Elas estão salvas, foram lives que ficaram salvas no YouTube, tá? Eu vou salvar todas essas lives e hoje a gente vai continuar o capítulo 2, partindo para o comportamento, o elemento afetivo do comportamento alimentar, ok? Então, ela pontua logo no início do capítulo 2 que existem 3 componentes que estão ali fundamentando o comportamento alimentar, que é o cognitivo, o afetivo e o situacional. Hoje eu vou falar do afetivo e amanhã a gente volta para falar do situacional, ok? Falando sobre comportamento alimentar afetivo, ela começa o capítulo dizendo assim: corresponde àquilo que sentimos sobre os alimentos e as práticas alimentares. Então, aquilo que eu sinto, né? Seja eu um adulto ou seja eu uma criança. E são as nossas atitudes relativas aos alimentos e à alimentação, envolvendo todos aqueles motivos intrínsecos, envolvendo todos os motivos que estão aqui dentro de mim, que fazem parte do meu eu, né? E que estão relacionados aos valores sociais, culturais, religiosos, os significados diversos que atribuímos aos alimentos e que nos predispõem a determinado comportamento alimentar. Portanto, aquilo que eu sinto, né, e o que eu aprendo socialmente, culturalmente, que vai fazer com que eu tenha uma resposta de alguma maneira aquele alimento, seja eu querer comer mais, seja eu não querer comer, né? E aí ela traz algo que é um termo que eu nunca tinha ouvido antes, que é a da psicodietética. Ela fala que assim, né, a dietética, ela é ciência que estuda o fornecimento de alimentos adequados comensais, enquanto a psicodietética, ela é a ciência que estuda o fornecimento dos alimentos adequados aos comensais e que atendam às suas necessidades psicológicas e nutricionais. Então, não apenas atender a parte nutricional, mas também a parte psicológica daquele comensal, né? Daquela pessoa que vai fazer aquela refeição. E às vezes, quando eu li isso, eu lembrei de quantas vezes eu já me peguei na hora que eu tô ali calculando um cardápio, na hora que eu tô, né, imaginando como que vai ser o plano alimentar, na hora que eu quero falar com a família. Quantas vezes a gente não se pega com um olhar tão mais focado no componente dietético? Porque é a nossa expertise maior, certo? Quando, na verdade, a gente precisa também se apegar à questão psicológica, né? Ontem eu tava fazendo uma mentoria em grupo com as alunas da formação online em coaching nutricional infantil e a gente até entrou numa discussão que diz muito respeito a isso daqui. Uma das alunas estava contando que ela foi aplicar uma das ferramentas com uma família e tava a mãe, uma das irmãs que tinha ali seus 8 anos, se eu não me engano, e a outra irmã que tinha 3 aninhos. E aí, cada um tava fazendo uma sugestão do que eles poderiam melhorar, e a mãe sugeriu que ela queria melhorar na casa dela, que todo mundo diminuísse o consumo de um tal de biscoito do Natal. E o biscoito do Natal simplesmente porque é um biscoito que elas fazem e fica numa dessas latas sabe, latas de biscoito de Natal? E aí, a pequenininha de 3 anos falou que ela ficou assim, evidentemente com muita raiva daquele momento, né? E que ela que estava super participativa durante o atendimento até aquele momento, não queria mais participar. Porque imagina que significado afetivo esse biscoito do Natal tem para aquela criança. E de repente ela se viu num momento onde uma das pessoas que ela mais ama no mundo, né, a mãe, fala que quer reduzir aquele biscoito, quer retirar aquele biscoito. E aí aquela criança, ela tem uma necessidade psicológica envolvida com o consumo daquele alimento também. Não é simplesmente falar sobre a diminuição do farináceo, do açúcar que tem naquela preparação, enfim, né? E aí a gente precisa fazer esse balanceamento. Enfim, essa aluna conduziu super bem, falando que, na verdade,
não se precisava deixar de comer esse biscoito, que elas poderiam escolher dias, e essa criança foi escolhendo os dias, que esse biscoito ia compor o lanche da família, né? Porque a primeira impressão que a criança teve foi: vão me tirar isso, meu Deus, eu amo isso, eu preciso disso, porque isso pra mim é afeto, isso pra mim é partilha, enfim, tem toda uma história por trás daquele biscoito do Natal delas. E ela se viu, na verdade, não foi sem o biscoito, ela se viu sem tudo isso que vem atrás, né? Por isso que a gente precisa, sim, considerar essas questões afetivas que estão envolvidas com o alimento. E quando for necessário, porque aqui a gente tá falando de uma situação onde, na verdade, era uma melhora da alimentação que elas queriam, né? Mas quando for necessário fazer alguma exclusão, por exemplo, por conta de uma doença, uma alergia alimentar, às vezes a gente precisa fazer algumas exclusões, uma criança diabética, né, que a gente vai ter que trabalhar com algumas exclusões, que a gente consiga transpor esse afeto para as novas preparações que vão compor ali a refeição dessa criança, né? Que a gente mostre que é possível, em novas preparações, em novas refeições, ter esse componente afetivo também, que ela consegue trazer, assim como lá no biscoito do Natal, se fosse o caso, que mesmo que não seja aquela mesma receita, aquele mesmo biscoito, que elas vão encontrar um novo biscoito que seja um momento de partilha para a família, tá? Então, nosso papel também é intermediar isso ali na hora do atendimento, ok? Então, vamos lá, continuando. Depois disso, ela traz assim: as necessidades fisiológicas, quando satisfeitas, têm importância relativamente pequena na determinação do comportamento humano em geral. Olha isso, gente. As necessidades fisiológicas, quando satisfeitas, têm importância relativamente pequena no comportamento humano. Isso quer dizer, eu dependo disso para viver. Eu dependo. Mas, quando eu atinjo isso, quando tá satisfeito, quando eu faço o suficiente para o meu corpo sobreviver, isso não influencia muito o comportamento. O que ela quer dizer com isso? Por exemplo, eu como às vezes, né, até ficar saciada. Então eu vou lá, me alimento até o momento que eu tô saciada. Porém, ainda assim, eu posso vir a comer mais. Ou ainda assim, eu posso decidir comer menos, sem respeitar essa minha necessidade, porque eu tenho outros componentes envolvidos, que são os psicológicos. Por isso ela completa: já as psicológicas nunca são inteiramente satisfeitas, sendo por isso importante e determinante no comportamento alimentar. O que quer dizer? Eu posso comer até a saciedade e acabou, eu não preciso mais, mas eu nunca me sacio o suficiente de afeto, eu nunca me sacio o suficiente de carinho, eu nunca me sacio o suficiente de atenção, né? Nunca a gente enche o potinho dessas emoções. Então, não que nunca é o suficiente no sentido de sempre vai faltar amor, mas eu sempre posso ter mais. Eu sempre posso ter mais afeto vindo. Eu sempre posso ter mais carinho. Eu sempre posso, né, ter mais essas necessidades sendo supridas cada vez mais. Por isso você às vezes senta, brinca com a criança, brinca. Aí você já tá lá brincando 2 horas, você precisa fazer uma atividade diferente, e aí ele chora, porque ele não quer que você vá embora, ele quer que você continue brincando. Você fala: mas eu já brinquei 2 horas com você. Mas entende que não chega à saciedade, porque há espaço para mais. Por isso que muitas vezes a gente vai e come mais, tá? E isso inclui as crianças, isso pode incluir as crianças, principalmente quando a gente fala de crianças maiores, que não tiveram os reflexos de fome e saciedade respeitados lá na introdução alimentar e nos primeiros anos de vida. Então, de alguma maneira, já estão mais desconexas, né? E aí, essa criança, às vezes, ela tem necessidade de comer mais para suprir as necessidades psicológicas, tá? Então, eu gostei bastante dessa pontuação delas, por conta de, fisiologicamente falando, não é isso que vai ser determinante no comportamento, mas o psicológico vai sim. E aí ela coloca que ao nutricionista, que tem sob sua responsabilidade mudar o comportamento alimentar, cabe analisar, aí ela ainda grifa, com o auxílio de outros profissionais se necessários, porque é claro, quem estuda isso em profundidade são os psicólogos. Então eu tenho que ver até quanto eu consigo ali numa conversa, né, colocar e expressar isso para a família, e o quanto isso está sendo
presente para eles e necessário de ir lá e de trabalhar, encaminhar para o psicólogo se for necessário. Mas voltando, né? Então, a nutricionista que tem sob sua responsabilidade mudar o comportamento alimentar inadequado, cabe analisar o componente afetivo desse comportamento, identificando as necessidades sentidas pela população-alvo e os incentivos mais indicados para persuadir a mudança. Então, eu perceber se a forma como aquela família tem se alimentado, a forma que aquela família tem alimentado a criança, inclusive, né? Se isso tem relação ao componente afetivo. E se tem, como é que eu vou incentivar a mudança a partir disso? Né? Como é que eu posso fazer diferente? E aí ela tem um exemplo aqui que eu achei bem interessante, porque é algo que eu trabalho bastante até na formação de coaching, que é a gente falar de valores. Então, quais são os valores que regem a vida dessa família? Trabalhar valores com a família é muito importante. E aí tem uma situação que ela fala assim, por exemplo, numa campanha informativa, você dá uma informação para uma mãe, falando aqui que é importante, por exemplo, consumir vísceras. Você deu essa informação. E aí, por que as pessoas elas respondem de maneira diferente dessa informação? A gente vai ter 3 casos aqui, por exemplo. No caso 1, uma mãe que acredita, o valor dela é achar que ela acredita, na verdade, não o valor, mas ela acredita que as vísceras, elas têm baixo teor nutritivo, e aí ela tem um valor ali de cuidar da família dela e ela não vai dar, porque ela acredita no baixo valor nutritivo. Então, se esse valor de cuidar da família é importante, eu tenho que usar ele para mostrar que benefícios que o alimento que eu quero trazer, que eu quero incluir, né, seja o que for, vai representar. Aí uma situação 2, uma outra pessoa que na verdade um valor para ela é a aprovação social. Então ela acredita que ela precisa, né, um valor de vida dela ser aprovada pela sociedade, pelas pessoas que estão ali por perto, pelo marido, pelos filhos, pela sogra. E aí ela viu que as vísceras podem ser boas. E ela não se preocupa, na verdade, em saber se é bom mesmo ou se não é. Mas ela quer ver o que essas pessoas no entorno acreditam. E aí, para ela ter aprovação social, ela vai fazer aquilo que aquelas pessoas acreditam também. Então, um valor regendo a mudança. Ou então, a gente tem ainda a necessidade, por exemplo, de autorrealização, de satisfação, de felicidade. E ela acredita que se ela fizer o melhor para os filhos, melhor para o marido, melhor para a família dela, considerando que ela acreditou que as vísceras eram boas, ela vai incluir isso na alimentação. Então, gente, muitas vezes não tem nada a ver com a informação que eu tô dando. Tem a ver com eu correlacionar essa informação aos valores dessa família, dessa mãe, desse pai, dessa criança. E esses valores, eles vão reger ela decidir fazer a mudança ou não, né? Quando eu entendi isso e quando eu comecei a trabalhar com os valores em atendimento, então os valores que regem a minha vida, né, que regem a minha família, fez muito mais sentido eu conseguir conduzir mudanças, tá certo? E aí essa parte do componente afetivo, eu acho que é uma das que a gente precisa mais ter um olhar para quando a gente tá falando do cuidado com a criança mesmo, porque assim, para os pais, os pais querem sempre, independentemente deles estarem fazendo uma outra coisa, mas eles querem sempre, intuitivamente, cuidar dos seus filhos, entregar o melhor para os seus filhos, né? É amor que eles querem dar. E às vezes eles não fazem isso da maneira mais correta com a alimentação, mas é da maneira que eles acreditam que está correta. Então verifica, será que isso tem relação com o valor? Ou não? Será que isso tem relação com alguma falta de informação que ele teve, alguma informação inadequada que chegou? Às vezes pode ser que o pediatra fez uma orientação que ela acreditou que era verdade e que na verdade não era. Então a gente precisa entender se tem pontos com o cognitivo, com o que eu preciso passar de informação, ou se tem pontos a ver com os valores e a afetividade que envolvem aquela família, ok? Esse é o capítulo que fala, então, sobre comportamento alimentar no seu espaço afetivo. Amanhã a gente vai falar sobre comportamento alimentar na questão situacional, tá bom? E se você curtiu essa live,
coloca pra mim lá nos seus stories o que ficou de principal, qual que foi a frase principal, o insight principal que ela te trouxe. Eu acho que é muito importante a gente fazer essa revisão de conteúdo e tirar o que foi o principal aprendizado, sabe? Vai ser uma maneira também de você aí já movimentar suas redes sociais, né? Então aproveita esse momento que você estava aqui, retira uma frase principal, um insight principal que você queira divulgar e coloca lá, me marca pra eu saber que você estava aqui presente. Eu vou adorar saber quem estava por aqui, tá bom? Um beijo, bom almoço pra vocês. Até amanhã, 12:30, pra gente falar do terceiro componente do comportamento alimentar, ok? Tchau, tchau!